Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 13 e 14 do livro do Deuteronômio. Leremos também o capítulo 99, 100 e 101 de Salmos. Logo em seguida, leremos o capítulo 41 de Isaías e capítulo 11 de Apocalipse. São bastante capítulos, né? Mas acaba que, por serem curtinhos, a leitura é bem fácil, rápida, na verdade. E espero que vocês estejam atentos, desejosos de aprender um pouquinho mais a respeito do conhecimento que vem do Senhor. E antes de iniciarmos, fecha teus olhos e ora juntamente comigo, já deixando marcado ainda Deuteronômio capítulo 13, hein? Vai ser o primeiro capítulo a ser lido por nós hoje. Deus maravilhoso, bendito e exaltado seja o Senhor, que é santo, fiel, verdadeiro, que não se arrepende, que não mente, que é justo, que é gracioso, bondoso, misericordioso. Deus, bendizemos e louvamos ao Senhor, porque Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Só Tu és digno de honra e glória, ó Pai. Bendizemos a Ti por esse momento de leitura da Tua palavra e pedimos que o Senhor graciosamente fale aos nossos corações, nos dando do Teu entendimento, sabedoria para aplicarmos todo o conhecimento que nos é dado. E te pedimos que o Senhor faça com que venhamos reter todo o conhecimento que leremos, venhamos reter e colocarmos em prática todos os dias, para que em tudo venhamos glorificar o Teu santo nome. Fala aos nossos corações, Pai. É assim que nós te oramos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 13 de Deuteronômio, que vai dizer o seguinte: se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou um prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo você à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. Caso se aproximar de vocês o seu irmão, filho de sua mãe, ou o seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo, e em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com eles, nem dê ouvidos a ele. Não olhe para ele com piedade, não o poupe nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar, e depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Se em alguma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dar para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo, vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. E eis que, se for verdade e que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois, ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês,
para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês e os multiplique como jurou aos pais de vocês. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno para que façam o que é reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Capítulo 14. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam corte em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça por causa de algum morto, porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus. E o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes serem o seu povo próprio. Não comam coisa alguma abominável. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a coça, a cabra selvagem, o antílope, a ovelha selvagem e o gamo. Vocês podem comer todos os animais que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, vocês não podem comer o camelo, a lebre e o arganaz, porque ruminam, mas não têm unha fendida. São impuros para vocês. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Será impuro para vocês. Destes vocês não devem comer a carne nem tocar no seu cadáver. Dos animais que vivem nas águas, vocês podem comer tudo o que tem barbatana e escamas, mas tudo o que não tiver barbatanas nem escamas, vocês não podem comer. Será impuro para vocês. Toda ave pura vocês podem comer. Estas, porém, são as que vocês não devem comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o açó, o falcão e o milhano, segundo a sua espécie. E todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Também todo inseto que voa será impuro para vocês, não se comerá. Todo ser que tem asas, se for puro, vocês podem comer. Não comam nenhum animal que morreu por si mesmo. Vocês podem dá-lo ao estrangeiro que mora na cidade onde vocês vivem, para que o coma, ou vendê-lo ao estrangeiro, porque vocês são um povo santo ao Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolhe do campo. E diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos de cereal, de vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhes for possível levar isso, por estar longe de vocês, o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e, com o dinheiro na sua mão, vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem: vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se, vocês e os membros da sua casa. Porém, não desamparem os levitas que moram nas cidades de vocês, pois não têm parte nem herança com vocês. Ao fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não têm parte nem herança com vocês. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que vocês fizerem. Capítulo 99 do livro de Salmos. Reina o Senhor. Tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra, o Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És rei poderoso, que ama a justiça, tu estabelecestes o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exultem o Senhor nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado de seus pés, o Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o nome,
clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de vento, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes responde, ó Senhor nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador, ainda que os tenhas castigado por seus atos. Exultem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Capítulo 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Capítulo 101. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se apegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude e o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Capítulo 41 do livro de Isaías. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos seguem a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transporta em pó e com o seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que está com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. O artífice anima os ourives e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscilem. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem eu disse, você é meu servo. Eu escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, sim, eu o ajudo, sim, e o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais cortante e novo. Armado de lâminas duplas, você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas à palha. Você os jogará para cima com a pá e o vento os levará. E o redemoinho os espalhará, então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei.
Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos o ermo, o cipreste, o almoeiro e o bucho. Para que todos vejam e saibam, considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte suscitei um homem, e ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome. Pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião: ei-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém. Entre eles não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição são vento e vácuo. Capítulo 11 do livro de Apocalipse. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisaram a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo para a guerra contra elas, a besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviaram presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.